questão número 11 é mais uma questão sobre frações. Olha aqui. Em um passeio ciclístico, um grupo percorreu 1/3 do trajeto total e chegou à primeira parada para descanso. Então, 1/3 do trajeto total. Do total, hein? Então chegou a primeira parada para descanso quando percebeu que 2 ciclistas haviam ficado para trás. A equipe de apoio precisou retornar 1/8 do trecho percorrido até encontrá-los e os acompanhou até que se juntassem ao restante do grupo. Então deixa eu entender isso. Os ciclistas foram até um determinado ponto, pararam para descanso, mas aí eles perceberam que tinham 2 ciclistas que ficaram para trás. A equipe de apoio precisou retornou 1/8 do trecho, encontrou eles e acompanhou eles de volta para se juntarem com o grupo, certo? Uma vez reunidos, todos reiniciaram a pedalar. Percorreram mais 5/12 da distância total. Ó, 5/12 é outra fração e ela é da distância total também. E chegaram à segunda parada. Então, a segunda parada mais adiante. Mais uma vez, a equipe de apoio precisou retornar 1/16 de toda a distância percorrida pelo grupo. Então, voltou uma parte para atender a um ciclista que havia furado o pneu. Nesse ponto, quando todos os ciclistas estavam todos reunidos, ainda faltavam 12 quilômetros para concluir o percurso. Assinale a opção que indica exatamente quantos quilômetros a equipe de apoio percorreu a mais em relação aos ciclistas. Então, a equipe de apoio, pelo que está escrito aqui, ela vai acompanhando junto com o grupo lá de ciclistas que estão passeando. Aí na parada é que eles voltaram aqui uma vez e voltaram uma outra vez. Então olha só, sem pensar por enquanto na equipe de apoio, vamos pensar no grupo. O grupo todo andou uma parte, fez uma parada e depois andou outra parte, fez outra parada e terminou. Vamos desenhar isso aqui. Ó, isso aqui é o trajeto completo. Então, eles percorreram 1/3 do trajeto total, aqui. E aí tiveram a primeira parada. Isso aqui é 1/3. Isso é 1/3 disso tudo. Quer dizer, esse trajeto total corresponde à unidade e 1/3 é essa parte aqui, 1/3 disso tudo. Depois que tiveram essa parada, voltaram para pegar lá os retardatários, aí eles percorreram mais 5/12 da distância total. Então, percorreram 5/12 da distância total. Então, tiveram aqui a segunda parada e isso aqui que eles percorreram é 5/12 do total. Então, tem que prestar sempre atenção nisso. Se as frações que ele dá se referem ao total ou à parte restante. Tá, então voltou lá para pegar aquele que furou o pneu e tal, e aí quando estavam todos juntos, eles terminaram. E esse último trajeto aqui teve 12 quilômetros. Olha, nesse ponto, quando todos os ciclistas estavam todos reunidos, ainda faltavam 12 quilômetros para concluir o passeio ciclístico. Então, esse trecho aqui tem 12 quilômetros. Agora, 12 quilômetros corresponde a que fração? Você pode achar que fração é essa, né? Essa fração aqui vai ser o total, que é a unidade, menos 1/3, menos 5/12. Então, a fração correspondente a isso aqui vai ser a unidade menos 1/3, menos 5/12. Que fração vai dar isso? Aqui vou ter que tirar o MMC, né? Reduzir ao mesmo denominador. Aqui é 1. Qual é o denominador comum? Quem é o MMC entre 12, 3 e 1? Dá para fazer de cabeça, hein? O MMC é 12, porque 12 é múltiplo de 3. Quando um número é múltiplo do outro, o MMC é o maior dos números e o MDC é o menor dos números. Mas aqui a gente tem que usar o MMC, né? Então, olha só, o MMC é 12. Então aqui vai por 1, aqui vai por 4 e aqui vai por 12. Que todo mundo tem que virar 12.
Então essa primeira fração vai ficar 12 sobre 12. Multipliquei por 12, numerador e denominador. Aqui eu vou multiplicar por 4, numerador e denominador. Então vai ficar 4 sobre 12. E aqui também estou subtraindo. Vou multiplicar por 1, então deixa como está, 5 sobre 12. Quanto é que dá isso? Agora os denominadores ficaram iguais, é só você operar com os numeradores. Ó, o denominador comum é 12, e aqui você vai ficar com 12 menos 4 menos 5. 12 menos 4 menos 5, isso aqui vai dar 3, né? 3 sobre 12. 3 sobre 12 é a mesma coisa que 1/4. Ou seja, essa fração aqui, 1/4, que corresponde a esses 12 quilômetros, 1/4. Portanto, 12 quilômetros é a quarta parte do percurso. Então, quanto que é o percurso inteiro? Se a quarta parte é 12, o total é só você multiplicar por 4 e você vai ter o total. Então, o total, ele vale 12 quilômetros vezes 4, que dá 48 quilômetros. Então, 48 quilômetros dá para a gente encontrar esses valores aqui em quilômetros. Olha só. O percurso total a gente já descobriu que é 48 quilômetros. Então, esse trecho daqui até aqui tem 1/3 de 48. 1/3 de 48, quanto dá isso? A terça parte, que vai dar 16. Então, daqui até aqui, nós temos 16 quilômetros. 16 quilômetros. Esse trecho aqui é 5/12 do total também, né? A gente trabalhou sempre com distância total, tá vendo? Total, total. Então, 5/12 de 48. 5/12 de 48. Eu vou pegar 48, vou dividir por 12 e vou multiplicar por 5. De cabeça, quanto é que dá isso? 48 é o quádruplo de 12. Então, simplificando aqui, vai ficar 4 e aqui vai ficar 1. 5 vezes 4, 20. Então, esse trecho aqui tem 20 quilômetros. 20 quilômetros. E aí vai dar certinho, né? 16 quilômetros mais 20 quilômetros mais 12 quilômetros. Quanto dá isso? 48. Tá certo aqui. Não erramos em conta. Então, agora que a gente sabe quanto que mediram esses trajetos aqui em quilômetros, a gente lê novamente o enunciado e vai calcular quanto que andou a equipe de apoio. Olha só. Olha a pergunta que ele fez. Assinale a opção que indique exatamente quantos quilômetros a equipe de apoio percorreu a mais em relação aos ciclistas. Como assim percorreu a mais? Tanto os ciclistas quanto a equipe de apoio fizeram esse trajeto todo aqui, 48 quilômetros. Só que a equipe de apoio, ela fez 2 trajetos a mais. Ela fez um trajetozinho aqui para voltar, ida e volta, né? Ida e volta, para pegar aqueles 2 ciclistas que tinham ficado para trás. E eles andaram ainda mais aqui um outro trecho, ida e volta também, para pegar lá o ciclista que furou o pneu. Então, isso aqui é o que a equipe de apoio andou a mais. Isso aqui, ida e volta, e isso aqui, ida e volta. Claro, esse percurso da equipe de apoio daqui até aqui é igual ao dos ciclistas normais. Ele quer saber só o que a equipe de apoio andou a mais. Então, é só isso aqui. Então, vamos calcular isso aqui. Agora que a gente já sabe as medidas, né? Então, aqui nessa parte, o que nós temos? Aqui, na primeira parada, a equipe de apoio precisou retornar 1/8 do percurso percorrido até encontrá-los e os acompanhou de volta. Então, esse percurso, essa distância daqui até aqui é 1/8 do trecho percorrido. O trecho percorrido daqui até aqui foi 16 quilômetros. Então, ele teve que voltar 1/8 de 16. Quanto que é 1/8 de 16? 2 quilômetros. Então, 2 quilômetros aqui e a volta também, claro. 2 para ir e 2 para voltar. Então, a equipe de apoio andou até agora 2 mais 2, 4 quilômetros a mais. 4 quilômetros. Tem ainda esse outro trecho adicional aqui da equipe de apoio. Vamos ver o que ele falou aqui. Ó. Na segunda parada,
Olha aqui, mais uma vez a equipe de apoio precisou retornar 1/6 de toda a distância percorrida pelo grupo. Que toda a distância percorrida pelo grupo é isso tudo aqui, 48? Claro que não. Toda a distância percorrida pelo grupo nesse momento é só essa aqui. Ele ainda estava no meio do percurso, né? Então aqui nesse ponto, nesse instante, quando ela foi fazer essa volta aqui para pegar aquele lá que furou o pneu, a equipe andou 1/16 desse percurso até agora, que é 16 km mais 20 km. Ou seja, essa medida aqui é 1/16 de 32 km. Aqui a gente tem 32 km. Então essa medida é 1/16 de... Escrevi errado, hein? 20 mais 16 não é 32 não, meu filho. É 36. Então, 1/16 de 36. É só fazer essa conta. E não esquece de multiplicar por 2 aqui, porque é ida e volta. Então, simplificando aqui, a gente pode simplificar por 4. 36 é múltiplo de 4, 16 também. Então, dividindo por 4, isso aqui vai dar 9. E aqui vai ficar 4. Então, isso aqui em quilômetros é 9/4. Quanto é 9/4? 9/4 vai dar 2,25. É isso mesmo? Ó, 9 por 4 dá 2. Resta 1. Acabaram os algarismos. Coloco a vírgula e começo a baixar 0 agora. 10 por 4 dá 2. Resto 2. Coloca mais um 0, 20 por 4 é 5. Então, essa medida aqui é 2,25 quilômetros. Só que tem ida e volta. Então, vou pegar o dobro disso. O dobro disso é quanto? O dobro de 2,25 é 4,50. 4,5 km. Então, 4,5 quilômetros. Então, isso aqui, essa soma, é o que a equipe de apoio andou a mais. Esse trecho aqui, que é 2 mais 2, 4. E esse trecho aqui, que é 2,25 mais 2,25, que dá 4,5. Somando isso aqui, isso dá 8,5 quilômetros. Isso é o que a equipe de apoio andou a mais. Então, assinale a opção que identifique exatamente quantos quilômetros a equipe de apoio percorreu a mais em relação aos outros ciclistas. É isso aqui. Então, 8,5, olha aqui, ó, 8,5 quilômetros, resposta correta, letra E de Eco.